Na véspera do Natal de 1969, um engenheiro da Phillips Petroleum entrou no escritório do governo norueguês com uma notícia. Eles tinham encontrado petróleo no Mar do Norte, um dos maiores campos offshore já descobertos na história. O governo norueguês ouviu a notícia, agradeceu o engenheiro e foi para casa comemorar o Natal. Ninguém sabia ainda o que aquela descoberta ia mudar. 56 anos depois, o fundo soberano criado com as receitas daquele petróleo vale 11 trilhões de reais, quase 4 vezes tudo que a economia norueguesa produz em um ano. 202 milhões de reais para cada um dos 5 milhões de noruegueses, do recém-nascido ao aposentado. Agora presta atenção nessa próxima informação. Enquanto a Noruega acumulava essa riqueza com petróleo, o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, tinha debaixo do seu solo o mineral mais estratégico do século XXI. Um mineral que a Tesla quis comprar, que a BYD entrou para extrair, que a Arábia Saudita, os Estados Unidos e a China mandaram delegações para ver com os próprios olhos. E a pergunta que esse vídeo inteiro vai tentar responder é essa. A Noruega descobriu petróleo e criou um fundo de 11 trilhões de reais para as próximas gerações. O Vale do Jequitinhonha tem lítio desde sempre. O que o Brasil vai fazer diferente dessa vez? Fica até o final, porque a resposta vai te surpreender. Antes de falar do que a Noruega se tornou, preciso te contar o que ela era. Porque a história da Noruega só faz sentido quando você entende de onde ela veio. Até a metade do século XX, a Noruega era um dos países mais pobres da Europa. Era chamada de primo pobre dos países escandinavos. Sua economia se baseava em exportações de peixes enlatados e minérios de baixo valor. A maior parte da população trabalhava na pesca ou na agricultura. Não havia indústria relevante, não havia influência geopolítica. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelas tropas alemãs por 5 anos. Hammerfest, cidade no extremo norte, foi arrasada completamente. O país saiu da guerra destruído e precisou de ajuda do Plano Marshall americano para se reconstruir. Em 1969, quando o engenheiro bateu à porta do governo com a notícia do petróleo, a Noruega era um país de pescadores sem relevância global. 5 milhões de habitantes, clima severo, solo árido, sem nada que o mercado mundial quisesse muito. Parece o Vale do Jequitinhonha, não é? Uma região historicamente esquecida, sem indústria, sem infraestrutura, sem poder, com um povo acostumado a esperar pelo que nunca chega. A diferença é o que cada um fez com o que encontrou debaixo do solo. O Vale do Jequitinhonha fica no norte de Minas Gerais. Abrange 59 municípios e quase 800 mil habitantes. Durante décadas, foi conhecido pelos baixos indicadores sociais, altos índices de pobreza, desnutrição, analfabetismo, desemprego e carência de infraestrutura. Não é uma descrição cruel, é o retrato documentado de décadas de abandono. E é exatamente nesse vale, historicamente esquecido, que está concentrada a maior parte das reservas brasileiras de lítio. O Brasil tem a 7ª maior reserva de lítio do mundo, estimada em 1,37 milhão de toneladas de lítio metálico. E o lítio brasileiro tem uma característica que nenhum outro no mundo oferece na mesma escala: pureza. Pesquisadores calculam que cada depósito do Jequitinhonha tem potencial 20 vezes maior do que reservas de outras regiões do mundo. O lítio está em rochas de altíssima concentração chamadas pegmatitos. Isso significa que cada tonelada de material processado produz muito mais lítio útil, menos custo, menos resíduo, menos impacto ambiental por unidade produzida. E o lítio é o mineral que faz o mundo moderno funcionar. Está na bateria do seu celular, está nos carros elétricos que o mundo inteiro está correndo para produzir, está nos sistemas de energia solar, nos aviões elétricos, nos sistemas de defesa modernos. A demanda global por lítio deve crescer 40 vezes nas próximas 2 décadas. E uma das maiores concentrações desse mineral está no Vale do Jequitinhonha, no mesmo vale que por décadas não apareceu em nenhum ranking de desenvolvimento. Em 2023, 2 eventos aconteceram no mesmo vale com poucos meses de diferença. Primeiro evento. A Bloomberg revelou que a Tesla, empresa de Elon Musk, avaliada em mais de $1 trilhão, estava negociando a compra da Sigma Lithium, a maior produtora de lítio do Brasil, com operações no Vale do Jequitinhonha. A Tesla queria garantir fornecimento de lítio de alta pureza para suas baterias. A negociação não fechou. O preço era alto demais. A Tesla foi buscar lítio em outros lugares. Segundo evento. A BYD, maior fabricante de carros elétricos do mundo, apoiada por Warren Buffett, criou uma subsidiária brasileira chamada BYD Exploração Mineral do Brasil e comprou direitos de mineração de 852 hectares em Coronel Murta, no coração do Vale do Jequitinhonha. A área fica a 825 quilômetros da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, onde pretende produzir 150 mil carros elétricos por ano. Em outras palavras, a maior empresa de carros elétricos dos Estados Unidos tentou entrar no lítio do Jequitinhonha. A maior empresa de carros elétricos da China já entrou.
Quando empresas desse tamanho se movem assim para o mesmo vale, é porque enxergaram algo que o país dono do recurso ainda não entendeu completamente. Agora volta para a Noruega de 1969. Depois da descoberta do petróleo, o governo norueguês tomou uma decisão que poucos esperavam de um país tão pequeno e tão pobre. Proclamou que os recursos do subsolo pertencem ao Estado e ao povo norueguês, não às empresas estrangeiras que encontraram o petróleo, ao povo. Depois criou a Statoil, empresa estatal de petróleo, para garantir que o país tivesse controle e ficasse com 80% dos lucros. A Statoil aprendeu com as multinacionais, absorveu tecnologia e garantiu que o Estado tivesse voz nas decisões. E em 1990, o parlamento norueguês aprovou a lei que criou o Fundo Soberano. A regra era simples e implacável. Todo o lucro do petróleo que excedesse o orçamento do governo ia direto para o fundo. O governo podia usar apenas 3% dos retornos ao ano, nunca o principal. E o fundo só podia investir fora da Noruega, para não criar inflação interna. A ideia era clara: o petróleo vai acabar um dia. Quando acabar, o dinheiro gerado por ele tem que continuar existindo, para os filhos, para os netos, para as gerações que nunca vão ver uma gota de petróleo. Em 1996, o primeiro depósito foi feito. Em 2025, o fundo valorizou mais 15%. Só em 2025, o lucro do fundo foi de 248 bilhões de dólares. Para ter dimensão, Petrobras, Itaú, Vale e Bradesco juntas não chegaram a esse número. Hoje, mais da metade do valor acumulado do fundo já vem dos retornos dos investimentos, não do petróleo. O petróleo criou o fundo cresceu sozinho. Mesmo que a Noruega nunca mais extraísse um barril, o fundo continuaria crescendo. Mas aqui está a parte que mais importa, porque fundo soberano é um número abstrato. O que ele gera para a vida real das pessoas é o que interessa. O norueguês médio tem quase 2 milhões de reais no fundo trabalhando por ele. Não escolheu as ações, não fez nenhum aporte, não acompanhou cotação. O dinheiro cresceu enquanto ele dormia. Mas além do fundo, o que o povo norueguês recebe concretamente? Saúde completamente gratuita, desde a consulta de rotina até a cirurgia mais complexa. Sem plano de saúde, sem copagamento, sem fila diferente para rico e pobre. O sistema cobre todos os cidadãos, independentemente de condição financeira. Educação gratuita do jardim de infância até a universidade. E mais, estudantes que terminam o 2º grau e querem sair de casa recebem do governo cerca de 10 mil dólares para custear os estudos. 3 mil como doação, 7 mil como empréstimo a juros baixos. É direito de todo cidadão norueguês. Licença, maternidade e paternidade de quase 1 ano com salário integral. 49 semanas com 100% do salário, ou 59 semanas com 80%. Ambos os pais, não só a mãe. Aposentadoria entre os 10 melhores sistemas do mundo, que garante renda estável e digna para todos os trabalhadores, independentemente de quanto ganharam durante a vida. E o mais importante, isso tudo não vem de impostos extraordinários sobre os cidadãos. Vem dos retornos do Fundo Soberano, que o petróleo criou e que cresceu por décadas investindo no mundo inteiro. A Noruega de 1969, aquele país de pescadores pobres, sem relevância global, usou um recurso natural para construir um sistema onde nenhum cidadão precisa ter medo de adoecer, de estudar ou de envelhecer. Agora coloca os dois lados na mesma tela. A Noruega era um país de pescadores pobres. Descobriu o petróleo, criou empresa estatal, criou fundo soberano. E em 56 anos acumulou 11 trilhões de reais para o seu povo, com saúde gratuita, educação gratuita, aposentadoria digna e licença maternidade de 1 ano. O Vale do Jequitinhonha tem lítio, um mineral mais estratégico para o século XXI do que o petróleo era para o século XX, com concentrações 20 vezes maiores do que outras regiões do mundo, com a Tesla tentando entrar, com a BYD já dentro, com Estados Unidos, China e Arábia Saudita mandando delegações. E em 2024, 97% de todo o lítio exportado pelo Brasil foi para um único país, a China. Como concentrado, como minério bruto, sem processamento, sem valor agregado, sem cadeia industrial construída ao redor. O Brasil vende o ingrediente, a China fabrica a bateria volta no carro elétrico. E o brasileiro compra o carro mais caro. A Noruega não vendeu petróleo bruto e ficou por isso mesmo. A Noruega usou o petróleo para construir poder financeiro de longo prazo. E depois usou esse poder para dar ao seu povo o que todo ser humano deveria ter: saúde, educação, aposentadoria digna e futuro para os filhos. O Brasil tem um recurso potencialmente mais valioso, e ainda não tem uma política que faça com ele o que a Noruega fez com o petróleo. Mas existe uma parte dessa história que vai além dos números de exportação, e que está acontecendo agora, neste momento, no Vale do Jequitinhonha. Com a chegada das mineradoras, uma contradição brutal se instalou na região. O custo de vida subiu,
O fluxo intenso de trabalhadores de fora para cidades como Araçuaí mudou a dinâmica local e gerou inflação nos aluguéis. Alunos indígenas e quilombolas que moravam na área rural e estudavam na cidade não conseguem mais pagar aluguel. Muitos estão desistindo de estudar, mesmo no Instituto Federal da cidade. O acesso à água piorou em comunidades próximas às minas. Entre os principais impactos relatados estão a dificuldade de acesso à água, contaminação de rios, aumento da poeira e doenças respiratórias, além de rachaduras nas casas atribuídas aos tremores das mineradoras. Em setembro de 2025, o Ministério Público Federal recomendou a suspensão e revisão de autorizações em áreas do Vale do Jequitinhonha, por ausência de consulta prévia, livre e informada a povos e comunidades tradicionais. Isso não é o modelo norueguês. Na Noruega, a descoberta do petróleo criou riqueza e segurança para o povo norueguês. No Jequitinhonha, a descoberta do lítio ainda não criou nem água garantida para quem vive em cima dele. Então, o que seria necessário para o Brasil fazer com o lítio o que a Noruega fez com o petróleo? E mais importante, o que o povo brasileiro receberia de verdade? 4 decisões concretas. Primeira decisão: tratar o lítio como recurso estratégico de Estado. Assim como a Noruega proclamou que o petróleo pertencia ao povo norueguês, o Brasil precisa de um marco legal que defina o lítio e os minerais críticos como ativos estratégicos nacionais, com regras específicas que priorizem o interesse de longo prazo. Segunda decisão: exigir processamento mínimo como condição de exploração. Não basta extrair e exportar concentrado. A concessão de direitos de mineração deveria exigir que parte do processamento fosse feita em território brasileiro. Isso não impede o investimento estrangeiro, mas muda quem fica com o valor. Terceira decisão: criar um fundo soberano do lítio, inspirado diretamente no modelo norueguês. Uma parte de cada real arrecadado com royalties e impostos do lítio vai para um fundo que cresce investindo no mundo inteiro, que não pode ser tocado pelo governo do momento, que só gera retornos para as próximas gerações. O que o povo brasileiro receberia com esse fundo? Os retornos poderiam financiar saúde pública de qualidade para todos, educação gratuita até a universidade, redução da dívida pública, que hoje consome uma fatia enorme do orçamento federal e impede investimentos em infraestrutura e serviços públicos. E, com o tempo, uma aposentadoria mais digna para quem trabalhou a vida toda. Quarta decisão: investir nas universidades da região. O Vale do Jequitinhonha tem a UFVJM com 2 campi locais. Fortalecer a pesquisa em minerais estratégicos é investir no ativo que pode transformar jovens locais em especialistas no mineral que está debaixo dos seus pés. Não é utopia. É exatamente o que a Noruega construiu, com petróleo, um país que 50 anos antes não tinha nada. À véspera do Natal de 1969, na Noruega, um engenheiro entrou no escritório do governo com uma notícia. Havia petróleo no Mar do Norte. O governo norueguês, de um país de pescadores pobres sem relevância global, tomou uma decisão que parecia óbvia, mas que poucas nações tiveram disciplina de manter. Esse recurso pertence ao povo, e o povo de hoje não pode gastar tudo, porque o povo de amanhã também tem direito. 56 anos depois, cada norueguês vivo tem 202 milhões de reais guardados num fundo que cresce sozinho. Vai ao médico de graça, estuda de graça, tem filhos sem medo de perder o emprego e vai se aposentar com dignidade. O Vale do Jequitinhonha tem lítio, tem o mineral que vai alimentar a transição energética das próximas décadas, tem concentrações que fizeram a Tesla e a BYD se moverem ao mesmo tempo para o mesmo vale. A pergunta não é se o Brasil tem o que precisa para fazer o que a Noruega fez. O Brasil tem. A pergunta é se o Brasil vai olhar para o Vale do Jequitinhonha e enxergar o que a Noruega enxergou no Mar do Norte em 1969. Não uma oportunidade de exportar minério, uma herança para as próximas gerações. Uma herança que poderia dar ao brasileiro o que todo norueguês já tem: saúde, educação, aposentadoria digna e o direito de criar os filhos sem ter medo do futuro. Porque quando o lítio do Jequitinhonha acabar, o que vai restar para quem viveu em cima dele? Se o Brasil não decidir agora, a resposta vai ser a mesma de sempre. Riqueza que passou, rombo que ficou, e o povo esperando a próxima promessa. Toda semana a gente destrincha o que está acontecendo no mundo e o que isso significa para o seu bolso e para o seu país. Geopolítica, finanças globais, soberania brasileira. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários. Você acha que o Brasil vai conseguir fazer o que a Noruega fez com o petróleo? Ou vai repetir o padrão histórico? Quero ler a sua opinião. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.